Você colhe o que planta. Um semeador saiu a semear e jogou as suas sementes que caíram em diversos e diferentes lugares. Quais são as atitudes e os valores que está plantando na vida? O que tem semeado por onde passas? Deus lhe concedeu o livre-arbítrio para que pudesse fazer escolhas e plantasse o que quisesse. Lembre-se, você é o único responsável pelas consequências advindas de suas palavras e ações. Uma semente minúscula vai crescer e gerar vida e prosperidade, se for bem cultivada como o trigo. Se forem sementes más, poderá causar tristeza, discórdia, separações, mortes e guerras. Gestos e atitudes benevolentes, como a tolerância, paciência, perdão, são sementes do espírito imortal. Mas lembre-se, quem semeia ventos, colhe tempestades. Que tipo de sementes está plantando? Tem semeado atitudes e palavras de amor ou de ódio? Se plantares flores, terás um jardim na sua vida. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um colhe o que planta. O que tens plantado? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses 3:13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo
adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Emmanuel. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Queridas irmãs, queridos irmãos do grupo da Fraternidade Irmão Aniceto, o nosso abraço fraterno a todos e rogamos a Jesus e aos espíritos amigos que nos ampare e que nos proteja hoje e sempre. É com muita alegria e muita satisfação de estar aqui uma vez mais para participar desse estudo riquíssimo, onde traz-nos esperança, nos traz lucidez e nos traz conhecimento para a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva aqui no planeta da Terra. Atendendo aqui a pedido do nosso irmão Wagner, que nos solicitasse que participasse hoje do estudo, e hoje a gente vai estudar aqui a questão de número 117 do Livro dos Espíritos. Questão essa
que está inserido na parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, que trata dos Espíritos. Então, a gente vai ler aqui a questão de número 117, em seguida vamos ver a resposta que os Espíritos nos dão, e em seguida vamos tentar aqui deixar aqui uma reflexão para a noite de hoje. Então, Kardec questiona aos Espíritos, através dessa pergunta 117. Depende dos Espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Olha só o que os amigos benfeitores contestou a Kardec. Certamente, eles a alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança insubmissa? Veja só essa resposta brilhante dos Espíritos. E para completar o nosso raciocínio, a nossa reflexão da noite, a gente vai trazer aqui também uma reflexão do Espírito Miramês, que através do livro Filosofia e Espírito, no volume 3º, ele nos traz um questionamento, uma reflexão bastante interessante e bastante profunda sobre esse assunto. A gente vai ler aqui o texto e em seguida vamos finalizar com uma breve reflexão nossa. Então, essa reflexão está no capítulo 15 desse livro e o título é O Progresso Depende de Nós. É um questionamento que Miramês faz. O progresso dependeria de nós se fôssemos livres em relação a Deus. Desde quando somos dependentes do Todo-Poderoso e estamos ligados ao seu amor hoje e sempre. Ele é deliberador universal, que criou leis para que fossem obedecidas, e nada, nem ninguém na criação divina fica independente dessas leis imortais dele emanadas. O despertamento espiritual depende primeiramente de Deus, em todos os seus contornos. O esquema é feito por ele. No entanto, foi estabelecida nossa parte, que somente nós haveremos de fazer como sendo conquista espiritual. A reencarnação é a chave pela qual processa o amadurecimento dos espíritos, quando se encontra algum endurecido em se falando do bem. É porque esses têm poucas experiências nos liames da carne e volta sempre a ela, quantas vezes foram necessárias. A determinação de Deus é de que haveremos de passar por todas as escalas dos espíritos, a fim de nos libertarmos das paixões inferiores, do apego às coisas materiais e mesmo aos nossos irmãos, com os quais andamos no caminho. O amor é puro quando se universaliza em todos os aspectos. A perfeição é a meta de todos nós. Sabemos disso por intuição, porque as leis divinas palpitam nosso íntimo, como sendo um livro escrito pelo Criador. Temos toda a assistência da parte dele, no campo da ascensão espiritual. Quem deixa de se esforçar no seu próprio burilamento sofre a consequência dos desequilíbrios. Compete às criaturas cuidar de si mesmas, para que as bênçãos de Deus facilitem a estabilidade da consciência. Falamos muitas coisas sobre as leis do Criador. No entanto, a maior parte delas ainda desconhecemos. Elas se encontram nas dobras das eternidades,
esperando o nosso avanço espiritual. Há uma seleção divina no trato das revelações para a terra, pois a luz muito forte pode cegar quem deseja ver sem as devidas condições. É bom que nos lembremos de Paulo no deserto. As revelações são gradativas e têm uma sequência estabelecida pelos benfeitores da humanidade, para que não haja perturbação no seio da coletividade despreparada. De certo modo, podemos dizer que a nossa ascensão depende de nós, de agora em diante, porque o Senhor já fez sua parte em nosso favor. Não podemos cruzar os braços, principalmente os espiritualistas, por já termos conhecido a luz e sentindo a presença de Deus no coração. Avancemos, dedicados ao bem comum, estudando todos os dias os meios mais eficientes de sermos úteis, afinizando com amor e a caridade, de forma a nos tornarmos uma luz que não escolhe a quem clareia. Despertemos a fé pelas obras que devemos fazer, porque a confiança é o alimento da vida feliz. Nos dias que correm, não devemos mais perder tempo em analisar defeitos alheios, com a finalidade de criticar os nossos irmãos. Toda observação tem de ser feita em nós mesmos, e toda correção benéfica é aquela que nos atinge. A autoeducação é somente para quem já conhece a Jesus e quer ficar bem com a consciência. Falar dos outros é semear espinho no próprio caminho. Se desejamos progredir, procuremos a harmonia dentro do coração. Assim, onde estivermos, estaremos em paz. Lindo. Perfeito, né? Essa reflexão desse espírito de luz. E ela nos traz aí essa reflexão e vai abrindo os horizontes na nossa caminhada. A gente pode dizer que esse avanço espiritual, esse progresso que cada um, cedo ou tarde, haverá de passar. Nós estamos aqui para crescer, estamos aqui para evoluir, para ser luz. Então, meus irmãos, a gente tem que fazer esse pequeno esforço dia após dia. Sair dessa zona do conforto, onde nos deixa um pouco entorpecidos, e às vezes a gente estaciona e às vezes não avançamos 1 metro adiante. Então, se nós realmente desejamos e queremos buscar a luz, buscar a ascensão espiritual, depende de nós, se queremos avançar. Então, a gente deixa aí essa reflexão da noite de hoje e rogando a Jesus, aos bons espíritos, que continue aí nos apoiando, nos dando força, esperança, coragem. Nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, na qual estamos aqui e confiamos sempre na providência divina nos momentos mais difíceis que nós estamos sujeitos a passar aqui, mas confiando sempre nos guardiões, nesses benfeitores, nesses anjos guardiões, nesse espírito amigo que está do nosso lado, que confiou na nossa reencarnação. Então, eles estão aqui ao nosso lado, sempre, nos melhores momentos ou nos piores. Estamos sempre sendo protegidos e amparados por eles. E assim, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, participando deste banquete espiritual, na qual
Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso anfitrião. E assim agradecemos pela oportunidade e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado, meus irmãos, e que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite para estudarmos um pouco do Evangelho de Jesus. O assunto dessa noite ele está lá no capítulo 17, no item 3, e o tema é o homem de bem. O Evangelho ele é o nosso roteiro, né? O nosso roteiro de luz. Nós devemos sempre ler o Evangelho e nos guiarmos por ele. E o assunto dessa noite, ele é muito importante. Importante por quê? Porque conforme vamos lendo o capítulo, né? Conforme vamos estudando, nós podemos perceber as qualidades do homem de bem. E aí, ao mesmo tempo, nós vamos ficando um pouco apavorados, porque a gente começa a perceber o tanto que ainda estamos distantes das qualidades do homem de bem, né? Nós estamos ainda caminhando, né, para podermos sermos um homem de bem. Nós ainda não estamos como deveríamos estar. Com isso, nós devemos tirar como lição, como reflexão principalmente, né? Devemos refletir de que a gente tem a oportunidade de caminhar dentro da moral do Cristo, através da doutrina espírita, né? E através do Evangelho. E para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que estudar, ler, né? E principalmente praticar. Porque, né, não adianta nada ler, né, estudar, entender e não pôr em prática tudo aquilo que o Evangelho nos traz, tudo aquilo que ele nos ensina. E aí fica a pergunta, né, para nós, independente desse capítulo. Nós estamos praticando, nós estamos pondo em prática, nós estamos aplicando todos os ensinamentos que o Evangelho tem nos oferecido. Nós temos levado esses ensinamentos para as nossas vidas. Tudo que aprendemos no Evangelho, nós temos verdadeiramente praticado, colocado em prática no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, junto com os nossos amigos. Fica aí essa pergunta para nós, né? Se nós realmente estamos buscando sermos um homem de bem, estamos buscando pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Então, essas reflexões é que nós devemos fazer. Pois o homem de bem, ele é uma construção, né? Ele é uma construção nossa, é uma construção pessoal. E ela é intransferível. Somos nós que temos que construir dentro de nós esse homem de bem. Um dia, né, com certeza, nem provavelmente, um dia, com certeza, todos nós seremos como um homem de bem. E isso está lá na lei divina. Mas para isso, né, para a gente ser um homem de bem, para sermos melhores, nós temos que, principalmente, querer e praticarmos, né, a lei de justiça, amor e caridade. Vamos ver, então, o que fala lá no primeiro parágrafo do capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no primeiro parágrafo está dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem
é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem, né? Então, nesse parágrafo, né, nesse primeiro parágrafo aqui do Evangelho, a gente começa a se questionar, né? A gente começa a nos perguntarmos o seguinte: será que estamos praticando a lei de justiça, amor e caridade no nosso caminhar? E aí, nós podemos buscar também, lá no Livro dos Espíritos, o que seria justiça. O que seria um homem justo? O homem de bem se conhece pelas suas obras. E Jesus já dizia que uma boa árvore vai dar bons frutos, e uma má árvore não dará bons frutos. Então, aquele homem que pratica a justiça, o amor e a caridade já é um homem bom. E nós, na nossa insignificância, praticamos também, de certa forma, muito pouco, de uma forma muito pequena. Nós praticamos também essa justiça de amor, de caridade, porém, de uma forma muito sucinta, né? De uma forma muito tímida. Ainda não desenvolvemos plenamente essa prática, né? Mas podemos dizer que mesmo que façamos isso pouco, né? Nós praticamos essa justiça. E a justiça, ela se divide em duas: a justiça humana e a justiça natural. A justiça humana é aquela que vai caminhando com a humanidade. É aquela que vai se modificando de acordo com a necessidade humana ou a necessidade de um povo, né? A necessidade de uma época. Mas a justiça de Deus, ela é uma só. E a justiça de Deus é essa, a justiça natural ou a justiça divina, né? E dessa justiça, ninguém tem como fugir dela. Todos nós vamos passar por essa justiça divina. Não há como fugir dela. A justiça natural ou justiça divina, né, ela parte daquele princípio de que não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Então, no momento em que nós prontificamos, né, nos prontificamos a fazer o bem, nós estamos desvinculando de nós automaticamente várias imperfeições, tais como o egoísmo, a vaidade, a preguiça, dentre tantas outras, né, que eu não poderia passar aqui enumerando. Mas todos nós sabemos das nossas imperfeições que carregamos conosco. E dessa forma, né, quando nós estamos nos desvinculando disso, nós começamos a pôr em prática a moral do Cristo, as leis divinas, e com isso exercer o amor e a caridade. No momento em que nós amamos o nosso irmão, que nós amamos ao próximo, né, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua condição social ou da sua condição socioeconômica ou até mesmo da sua orientação sexual, nós estamos trabalhando em nós virtudes, né, que nós viemos deixando para trás ao longo do tempo. E a partir do momento, né, que nós passamos a
trabalhar em nós essas virtudes, nós estamos chegando aí ao ponto-chave do homem de bem, que é o quê? Exercer as virtudes, exercer a justiça de amor e caridade, né? E com isso, atingindo, né, essa prática do homem de bem, nós vamos perceber que nós estamos nos alinhando às leis divinas. E para isso, para a gente trabalhar, né, para a gente poder chegar à prática dessas leis divinas, né, de justiça, de amor e de caridade, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos trabalhar na nossa reforma íntima, na nossa mudança interior, né? Nós temos que nos melhorarmos, nós temos que reconhecermos as nossas imperfeições, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades. Por quê? Porque é muito mais fácil nós apontarmos, né, o dedo para a ferida do outro, para o erro do próximo, mas em nenhum momento nós nos dispomos a nos colocarmos na situação do próximo, nos colocarmos no lugar do irmão, para sabermos, né, e identificarmos em nós se nós não estaríamos agindo também da maneira como o irmão agiu ou como age. É mais fácil para nós o quê? Acusarmos e apontarmos os seus defeitos, né? E não nos colocarmos no lugar dele para sabermos se a forma como nós julgamos e como nós tratamos seria a forma como nós gostaríamos de ser tratado ou julgados. Então, vamos imaginar o seguinte: nós, quando exercemos, né, esse pouquinho da nossa caridade, por exemplo, um morador de rua, vamos imaginar um morador de rua, né? Quando a gente ajuda, dá algum dinheiro, né, para esse morador de rua, nós geralmente, quando exercemos essa caridade em dar esse dinheiro, a gente percebe que o morador de rua, ele geralmente não tem uma higiene adequada, né? E dessa forma, nós sempre nos mantemos distante, né? Porque achando que só dar o dinheiro já é o suficiente, não precisa muito contato e muita proximidade com isso. Isso é uma caridade? É uma caridade porque, de certa forma, a gente está ajudando ele a se alimentar, né, com aquilo que nós podemos doar naquele momento. Mas a gente tem que ter em mente que, para chegarmos perto da verdadeira, né, caridade, nós temos o quê? Nós temos que olhar para o nosso irmão sem condenar, sem julgar, tratá-lo de forma como um irmão, né? Tratá-lo de forma com carinho, com amor e consideração. E nem sempre fazemos isso, porque achamos que a caridade é só dar o dinheiro para ele comer um pão, tomar um café. E isso não é a verdadeira caridade na sua plenitude. Por isso, devemos sempre estender a mão para o próximo. Mas não é só estender o financeiro, estender a sua atenção, o seu carinho, a sua compreensão para o irmão. Aí sim estaremos exercendo o verdadeiro amor e a verdadeira caridade, né? Porque Jesus já diz que a verdadeira caridade é aquela em que exercemos o BIP, né? O BIP é o quê? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aí? Nós fazemos isso? Nós somos benevolentes,
Nós somos indulgentes, nós perdoamos. Como que fica? Né? Fica a pergunta para nós, se nós estamos pondo em prática realmente tudo isso, né? E nós temos o quê? Que termos a pergunta é se nós ainda temos, né, a paciência para ouvir o outro, se nós temos calma para perceber e aceitar o defeito do outro, e será que nós estamos perdoando o próximo com o mal que às vezes, né, o irmão nos causa, né? E aí, devemos refletir sobre isso, para sabermos como estamos agindo e se estamos no caminho certo. Continuando a leitura do Homem de Bem, eu vou ler aqui para vocês um outro parágrafo do capítulo, em que ele diz o seguinte, que o homem de bem, né, para sabermos se nós temos exercitado a prática do homem de bem. E aqui ele diz, nesse parágrafo, que o homem de bem, ele precisa o quê? Ter fé em Deus, em sua bondade, na justiça e na sua sabedoria. O homem de bem sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e que tudo se submete à sua vontade em todas as coisas. O homem de bem precisa ter fé no futuro, razão pela qual deva colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe-se que todas as vicissitudes da vida e todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e que devo aceitar sem murmurar. Então tá aí mais qualidades do homem de bem. E aí, nós temos fé, nós aceitamos aquilo que vem para nós, as dificuldades que nos são impostas, né? Será que nós temos esse discernimento, nós conseguimos aceitar tudo que vem para nós sem murmurar? Fica aí a reflexão para nós, né? Eu, pelo menos, não. Eu ainda murmuro, às vezes a minha fé, às vezes ela abala, faz parte. E para isso, nós temos o quê? Que nos agarrar ao Evangelho, ao estudo e buscarmos, né, sabedoria para lidarmos com todas essas situações. Só que nem sempre nós colocamos isso em prática, não é verdade? Então, nós, geralmente, o que nós fazemos como homens de bem? Nós dizemos sempre que temos fé, que Deus cuida de tudo, que Deus sabe o que faz, tudo está no controle de Deus. Mas, quando a coisa aperta para valer, quando nós somos colocados à prova, a nossa fé, ela dá uma esmorecida, né? O que acontece geralmente? A gente se desespera. Por quê? Porque nós temos medo. E aí nós colocamos a nossa fé de lado. Esquecemos da nossa fé. E principalmente, esquecemos da nossa confiança em Deus. Cadê a nossa confiança em Deus quando nós somos colocados à prova? Quando entramos num período de turbulência, quando a dificuldade bate à nossa porta, nós nos desesperamos, né? Nós deixamos que a nossa fé seja abalada. Por isso, nós precisamos entender que tudo que acontece conosco na nossa vida está no controle de Deus, está no controle de Cristo, pois de todos eles sabem e tudo o que acontece se faz necessário. Vamos então trabalhar na prática das nossas virtudes. Vamos colocar as virtudes, né, acima dos bens materiais.
vamos trabalhar para sairmos dessa encarnação que nós estamos melhores, né? Vamos fazer o quê? Vamos buscar equilibrar o nosso lado espiritual com o nosso lado material. Manter um equilíbrio aí. Pois dessa maneira, com certeza, nós estaremos buscando um futuro melhor, né? Vamos estar tendo o quê? Fé no futuro. Vamos estar principalmente praticando a prática, né? Pondo em prática sermos um homem de bem. Veja que a partir do momento em que nós passamos a trabalhar os nossos pensamentos, né? Que nós passamos a nos sintonizar com boas virtudes, né? Por menor que seja a virtude, né? A partir do momento que nós nos colocamos predispostos a sintonizarmos com esse padrão vibratório, né? E principalmente exercitar a prática do amor, da justiça e da caridade, nós vamos nos associar aos bons espíritos. Nós vamos entrar nessa sintonia, nesse padrão da prática do homem de bem. E aí nós vamos poder observar, né, o tanto que quando a gente faz o bem, quando a gente pratica o bem, né, quando a gente faz o bem para alguém, a gente se sente melhor. O tanto que isso nos deixa mais leve, mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, mais feliz. Mas quando a gente faz aquele bem, aquela prática do bem desinteressada, não aquela prática do bem pensando, eu vou fazer o bem, porque se eu fizer o bem eu vou receber algo em troca, então eu vou fazer o bem. Não, isso não vale. É aquele bem desinteressado, aquela prática do bem, aquilo que te dá uma satisfação e o prazer de fazer o bem, né? Como diz, o homem de bem, ele faz o bem pelo bem. Então, essa prática do bem, essa prática desinteressada, ela nos deixa muito próximo de sermos, né, um homem de bem. Agora, quando a gente exercita as nossas imperfeições, as nossas inferioridades, quando nós emanamos um pensamento negativo a alguém, quando nós fazemos o mal a alguém, isso de certa forma, isso com toda certeza nos faz um mal muito grande, um atraso no nosso crescimento e na nossa evolução muito grande, né? Mas nós podemos nos arrepender e consertarmos esse mal, nem sempre às vezes consertar, mas arrependermos nós podemos e da maneira que for possível remediar todo o mal que nós fizemos ao próximo, né? E voltarmos ao eixo, né, de sermos um homem de bem. O homem de bem, ele não se abala com qualquer coisa, né? Ele não permite que a sua fé seja abalada por qualquer coisa, né? Ele geralmente deixa de lado as imperfeições e trilha no caminho das virtudes, no caminho do seu aperfeiçoamento moral. Então, ser um homem de bem é uma conquista diária, é uma construção diária, né? E para isso, nós temos que trabalhar e muito para conquistarmos a sermos um homem de bem. E aí, lá no Evangelho, tem um parágrafo que fala o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que a lei da natureza dá aos seus semelhantes, porque ele gostaria que todos os respeitassem os seus. E sendo assim, não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que esforce para possuir
as que acabamos de mencionar, já que se acha no caminho que conduz todas as demais. Ou seja, o homem de bem, ele busca, de todas as formas, as leis de Deus, o exercício e a prática das leis de Deus, E essas práticas exercendo-as com o próximo. Ou seja, o homem de bem, ele tem que se esforçar para melhorar, para viver a prática do bem. E para isso, ele precisa o quê? Ele precisa trabalhar. E para ele trabalhar, ele precisa começar a sua reforma interior para ser um homem de bem, para exercer a justiça da lei de amor e de caridade. Sendo assim, passamos todos nós ao quê? A equilibrarmos na tentativa de sermos melhores, tentando que as nossas virtudes sejam maiores, a prática das nossas virtudes sejam maiores do que as nossas imperfeições. E a única maneira que nós conseguimos é trabalhando a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, pois só dessa maneira é que vamos conseguirmos chegarmos ao patamar de sermos um homem de bem. Que nós vamos chegar? Nós vamos, mas isso vai levar um tempo, isso vai levar muito trabalho, vai demandar muito trabalho em nós, Porque nós sabemos que nós ainda somos imperfeitos e ainda estamos muito distante de uma perfeição. Mas para isso nós temos que começarmos a dar os primeiros passos. E os primeiros passos é o trabalho. É querer, primeiramente querer e começar a trabalhar essa reforma. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão do estudo da noite, do homem de bem, Que nós possamos trilharmos nesse caminho, da nossa reforma íntima e nos melhorarmos como pessoa para podermos chegar lá. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite para esse estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e fiquem todos em boas companhias espirituais. Um abraço a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez,
que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.